A defensora pública Iamara Lavô explica para a gente como é o processo de partilha de bens, os tipos de regimes de bens, a documentação necessária e muito mais. A ação de partilha ela pode ocorrer tanto dentro da própria ação de divórcio, como dentro no reconhecimento de dissolução da união estável, como também em ação autônoma. A pessoa pode fazer só o divórcio, ser decretado o divórcio e posteriormente ela ingressar com a ação de partilha. Nesse caso, ela precisa comparecer à Defensoria Pública trazendo documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de endereço e principalmente os documentos que comprovam a propriedade desses bens que ela vai listar como patrimônio do casal. Matrícula do imóvel atualizada, documentos de veículos, listar bens móveis, principalmente que guarnecem a residência desse casal. A questão da partilha de bem, ela vai ocorrer de acordo com o regime escolhido pelo casal, seja no momento antes do casamento, através do pacto antinupcial, ou através de um contrato de união estável, em caso de pessoas que convivam em união estável. Elas podem fazer um contrato em cartório e determinarem previamente qual será o regime que vai reger esse relacionamento. Caso isso não ocorra, o regime adotado será o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, a questão dos regimes de bens, temos outros, além do comunhão parcial de bens, que é o mais comum, principalmente dos nossos assistidos da Defensoria Pública, que é o regime da comunhão universal de bens, onde todos os bens adquiridos antes do casamento ou depois, eles vão compor um patrimônio único, e esse patrimônio comum do casal vai ser todo partilhado. Tudo adquirido antes e depois do casamento vai ser partilhado. Temos também a separação total, que é o oposto da comunhão universal. O patrimônio adquirido pelas partes antes do casamento e depois compõe o patrimônio particular de cada um. Ou seja, havendo um divórcio ou a dissolução dessa união estável, não há que se falar em partilha, porque cada um preservou o seu patrimônio individual. Temos também um regime que é o da comunhão, separação obrigatória de bens, que são casos específicos pela lei, onde é determinado que essas pessoas só podem casar nesse regime da separação obrigatória, por exemplo, os maiores de 70 anos, menores de 18 anos. Temos um regime bem híbrido, que é o regime da participação final dos aquestes, onde há um patrimônio individual de cada cônjuge antes do casamento. Esse patrimônio se preserva, não se comunica durante o casamento. Dentro do casamento, ele vai ter um patrimônio também comum e um patrimônio individual, ou seja, nós temos um regime híbrido onde tem 5 massas de patrimônio, que é o patrimônio individual de cada um antes do casamento, o individual após o casamento, constituído depois do casamento, e o patrimônio comum, que esse sim é o que vai ser partilhado após o divórcio. Importante frisar que a questão das dívidas, elas tem que ser bem determinada a questão do tempo. Quando essa dívida foi adquirida, se foi dentro daquele relacionamento da união estável ou do casamento, e a finalidade. Essa dívida contraída ela deve ser revertida em favor da família. E também questiona muito a questão das benfeitorias. No caso, muito comum também, o assistido ele vai residir com uma pessoa, vai viver em união estável, e nesse imóvel que já era de um dos conviventes. E durante esse relacionamento, eles acabam acrescendo, fazendo reformas, construindo mais um cômodo na casa. Então, essas benfeitorias vão ser partilhadas durante a dissolução dessa união estável. A questão da herança e doações, ela deve ser vista de acordo com como foi recebida essa herança, essa doação. Se ela foi recebida em nome do casal, essa herança ela vai ser partilhada assim, tanto na união estável como do casamento, seja na dissolução, seja no divórcio. Agora, se ela foi recebida na constância desse relacionamento, mas em nome apenas de um dos cônjuges ou nome de um dos companheiros, ela não se comunica, então não há que se falar em partilha.